Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu boletim de esportes hoje, segunda-feira, olha aí, ó, dia 4, né? Já no mês de maio, fim de semana já tem campeonato brasileiro, já tem a Taça Corcovado, que é o segundo turno do estadual da Série B, hoje recebendo muitos abraços na rua, repito aí, Vasco campeão depois de 12 anos, né? Tal, aquela coisa. Bom, Fernandinho Antônio, e nós vamos falar, não poderia deixar de ser, nós temos que falar da derrota do Americano por 5-1 para a Portuguesa na Ilha do Governador. Eu confesso que eu liguei até o rádio, né? Quando eu liguei foi a hora que a Portuguesa estava fazendo o primeiro gol. Aí eu fiquei meio chateado, desliguei e tal, aquela coisa, e quando eu liguei já estava no segundo tempo, por volta aí de 20 minutos, e o nosso colega lá da emissora que estava transmitindo deu o placar de 4-1 já para o time da Portuguesa. Aí o jogador do Americano foi expulso, houve de tudo. Bom, o Americano perdeu a oportunidade, o Americano chegou talvez até aonde a gente não acreditasse que o Americano poderia chegar, mas chegou no final e... né? Bom, tem gente que fala assim, depois também que o Brasil perdeu de 7, né? O que tem Americano perder de 5? Mas que foi uma oportunidade perdida. Fernando sempre foi um crítico. Quando tinha que fazer as críticas, ele fazia. Muita gente, às vezes, até interpretava de forma errada. Mas realmente aconteceu o que nós temíamos. O Americano deixou escapar um bom resultado aqui no jogo de volta. Foi aquela catástrofe, né? Meu abraço a você, ao telespectador. É bom a gente frisar para o público que está nos acompanhando que quando nós comentávamos que o time do Americano tinha certas deficiências, não era pelo fato da gente não acreditar na equipe. A competição em si é uma competição fraca tecnicamente. Ela se impõe mais pelo regime da força física. Mas quando você tem equipes que dispõem de uma certa qualidade técnica, você percebe que há um diferencial. O Americano fez uma campanha boa? Fez. Chegou aonde poucos imaginavam que pudesse chegar? Sim. Mas não podemos deixar de destacar que no transcurso da competição, o time apresentou falhas que, na verdade, não podem acontecer. Para quem quer conquistar alguma coisa, esse tipo de falha de marcação, falha de posicionamento, perda excessiva de gols, isso reflete na hora em que você passa a enfrentar adversários mais qualificados. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Nós tivemos, no início da competição, 2 jogos em campos, em que o Americano ficou boa parte do jogo com 1 a mais. Não conseguiu tirar proveito dessa diferença numérica. Isso prova que o time tem limitações. Enfrentamos o São Gonçalo, um time que veio a campos desfalcado, esfacelado por resultados adversos, e nós empatamos com dificuldade. Na última rodada, enfrentamos o Grêmio Mangaratibense, que tinha feito apenas 1 ponto na competição. Ganhamos em Cardoso Moreira por 3-2, correndo o risco de sofrer o revés e de não se classificar para as semifinais. De modo que os erros que já haviam sido apresentados anteriormente indicavam que na hora que o Americano fosse enfrentar um time mais qualificado, o Americano não iria conseguir êxito. E foi o que aconteceu. Tudo bem que a vitória sobre o América de virada no Rio de Janeiro deu uma motivação muito especial, criou uma situação de empolgação por parte da comissão técnica, por parte da imprensa. E da torcida. Por parte da torcida, por parte dos jogadores. Também. Mas ainda assim, os sinais de erros diante das limitações não poderiam deixar de ser citados. E o jogo com a Portuguesa aqui também, o time que coloca 2-0 como o Americano colocou logo no começo, dando a impressão de que poderia até golear o adversário. Sofreu um gol, né? Depois
ainda no primeiro tempo, ao apagar das luzes do primeiro tempo, conseguiu fazer o terceiro gol. E no segundo tempo, sofrer 2 gols relâmpagos, como sofreu, é brincadeira. E é bom lembrar que a gente fez 2-0 com gols em lances de bola parada e gols marcados por zagueiros e não por atacantes. Exatamente. E um outro dado, se você fizer um apanhado, e a nossa terceira via tem um acervo de arquivo importante para uma avaliação mais apurada, você vai ver que os gols sofridos pelo americano foram ocasionados muito mais por falhas individuais do que propriamente por méritos dos adversários que o americano enfrentou. Inclusive, estão à disposição, sempre estiveram, do presidente do americano, do Luciano Viana, do técnico do americano, o João Carlos, né, Ângelo, né, para de todos os tapes do jogo, todas, né, as reprises, para que sejam analisadas as falhas, porque, inclusive, eu não fui lá, eu não estive, nem você também, nem na ilha do governador, mas o nosso companheiro Sidney Ribeiro foi comentando para a emissora de rádio, que ele presta serviço, e ele me disse: olha, Luiz, infelizmente, além do americano ser um time irreconhecível em campo, entendeu? Foi facilmente dominado. Na minha concepção, o goleiro foi infeliz em 2 bolas. Exato. A própria transmissão dos colegas nossos de rádio indicavam falha individual do goleiro Wander. Mas eu quero só deixar patenteado aqui o seguinte: independente das falhas do Wander, porque quem está em campo sofre qualquer tipo de risco. Exatamente. Você falha decorrente até uma contingência do próprio compromisso do jogo, às vezes até um pouquinho pelo desequilíbrio emocional. Cada jogo tem o seu peso. E numa decisão, então, a gente não pode nem deixar de citar isso. Mas eu não aceito, e se eu sou o presidente do americano, ou o treinador, se eu sou o presidente, eu rescindo o contrato dele. Se eu sou o treinador, comigo ele não joga mais. O que o Noel fez não se faz. Falta de cumplicidade com a equipe, falta de respeito para com o público e falta de respeito para com o trabalho que vem sendo feito. Numa jogada de lateral, a bola praticamente transpôs a linha lateral. Ele dá uma banda por trás, agredindo bizonhamente o adversário, provocando uma expulsão no momento em que se buscava uma reação da equipe alvinegra. E que o time precisava dele, né? Noel, pelo amor de Deus, a camisa do americano, ela tem um peso muito maior do que você imagina. O que você fez, no meu modo de entender, você não merecia mais nenhuma chance de estar no americano. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar aqui sobre o segundo turno, que é a Taça Corcovado. Vai começar tudo de novo. Eu acho que quanto mais, evidentemente, eu acho que não só ser campeão do segundo turno para Americano, para Goytacás, né, ou São João da Barra, mas é importante o número de pontos conquistados somados aos pontos conquistados na Taça Santos Dumont, porque o time que fizer maior o número de pontos vai também para o triangular final. Bom, então, e outra coisa, o americano na Taça Corcovado só tem 3 jogos em casa. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, rapidinho, vamos começar, já é pai bola.